Tido no meu último vídeo, eu vim aqui hoje conversar sobre a creatina, né, que é o suplemento mais comum e com o maior nível de evidência científica que a gente tem hoje, e a gente tem muito mito sobre ela, né? E estou tentando aqui passar uma informação para a população leiga, que é o paciente que gosta de treinar, ou então que não gosta de treinar, mas quer uma melhor de qualidade de vida, e não para o médico, não para o especialista que precisa de dados mais rebuscados, mais fisiológicos e que vai precisar aprender num nível de conhecimento maior, sendo que o interessante aqui é passar a informação de uma forma mais fácil de ser digerida pelo paciente e entendida. Então vamos lá, primeiro mito da creatina, que é o mais comum, qual é o horário melhor para tomar a creatina. A creatina não tem um horário melhor de manhã, de tarde, de noite, isso vai ser irrelevante na absorção da creatina. Alguns nutricionistas gostam de passar junto com o carboidrato, porque tem alguns estudos que mostram uma maior absorção da creatina, por mais que isso não é fundamental. Então, às vezes, você vai pegar o seu paciente, vai pedir para ele adicionar um carboidrato junto com a creatina, ele vai deixar de tomar a creatina porque não quer comer um pão de manhã, ou então não quer tomar ela em jejum, enfim. Na verdade, não é fundamental isso. Então, beleza, se você não tiver uma adaptação legal em ter que usar com carboidrato, não tem um problema. Qual é a dose da creatina? A dose preconizada é de 3 a 5 gramas ao dia, sendo 5 gramas próximo da dose máxima. Claro que a gente tem aqueles pacientes que são fisiculturistas, que têm um excesso de massa muscular, um nível muito grande de massa muscular, você pode até aumentar um pouco essa dose, por mais que ela vai sair na urina. E puxando esse gatilho, a gente vai para outro mito dela. Ela gera insuficiência renal ou gera uma alteração da função renal ou então um cálculo renal? Na verdade, não é bem assim. E dentro disso a gente tira a contraindicação da creatina, né? A contraindicação da creatina é justamente naquele paciente que está avaliando a função renal, ou seja, o paciente está indo no nefrologista, ele tem uma alteração ali da creatinina e você quer ver realmente como é que é a função renal dele. E se você tem alguns exames até que dá mais específicos que dá para a gente mensurar melhor, mas é desnecessário você manter essa medicação, sendo que você pode estar atrapalhando o trabalho, né, do nefrologista de fazer um diagnóstico de alguma nefropatia, né, alguma doença do seu rim. Então acaba que essa é uma das contraindicações, e quando você começa a ingerir em excesso a creatina, ela não vai gerar alteração renal, na verdade ela vai mudar o seu exame. E aí sim a gente pode ter um falso diagnóstico da alteração da função renal com o uso de creatina, porque ela está saindo na urina. Então, se você toma em excesso, na verdade você está fazendo um xixi caro. Você está pegando aquele suplemento que você gastou seu dinheiro e jogando ele no lixo por causa de um excesso de tomada, né? Ele não vai melhorar a sua performance você tomando ele em excesso. Mas sim, a creatina melhora a performance e melhora a massa muscular. E qual é o mecanismo que ela vai melhorar essa massa muscular? Ela tira a água do seu subcutâneo e coloca dentro da fibra muscular. E a gente já puxa outra mito da creatina, né? Doutor, eu vou ficar retido por causa do uso da creatina? Na verdade, não. A ideia é que você fique com a sensação de estar mais seco, porque aquela água que está no subcutâneo, ou seja, debaixo da sua pele, que vai gerar a sensação de retenção. Então, se você pega ela e coloca dentro da fibra muscular, você aumenta o volume daquela fibra, gerando uma característica de maior volume, né? Um visual melhor para aquela musculatura, além de melhorar a sua adaptação ali no treino. Ela, como eu disse no outro vídeo, ela tem uma função intratreino. Por mais que você não precise tomá-la dentro do seu treino, ela vai agir justamente naquelas últimas repetições que você está apresentando uma fadiga. Vamos supor que você está fazendo supino e até uma série até 10 repetições, enfim, 15 repetições, e lá pela oitava você começa a se sentir um pouco mais cansado. Quando você usa creatina, você ganha mais repetições daquele movimento anaeróbio, né? Aquele movimento que você está fazendo de extrema força ali, extrema intensidade e curta duração, né? Claro, se você tem uma intensidade muito grande, ela vai ter curta duração, ou você não está na intensidade grande. Então a creatina vai ser um suplemento de explosão com função intratreino. Por mais que a gente não tome intratreino, ela não vai alterar a sua função renal, ela pode alterar o seu exame. Em excesso ela vai gerar um xixi caro, e a contraindicação está basicamente em um paciente que está em investigação de uma nefropatia, para você não prejudicar o diagnóstico do seu nefrologista, facilita o trabalho dele, e depois você pode voltar com essa suplementação que sim vai ter uma melhora de performance física
e inclusive já foi considerado doping alguns anos atrás. Antigamente era proibido você usar creatina porque via-se que tinha uma melhora de massa muscular, né? Hoje a gente já não tem mais esse problema, então a gente tem cada vez menos contraindicações. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, você vai ver eu e o Dr. Leonardo Carneiro falando um pouco sobre performance física, sobre saúde e longevidade, focado para o paciente entender melhor a prescrição, tanto dos suplementos quanto de medicações e formas de prevenir um fim trágico aí, que é a medicina da longevidade, está baseada nisso. E continuo com o meu lema: selênio não mata ninguém. Falta de exame, de rotina, sim. Isso você pode morrer por causa de uma falta do PSA, da mamografia, de uma colonoscopia. Então cuida da sua saúde com evidência, em vez de ficar tentando perfumaria. E antes de você usar o seu suplemento, use sua medicação da pressão, sua medicação da diabetes e principalmente treino, atividade física. E excelente semana para todo mundo aí. Se inscreve no canal e se você gostou do vídeo, deixa o like pra gente.